6-0 para o Vasco e uma volta triunfal do Dodô, né? Foi o terceiro jogo do Dodô com a camisa do Vasco e ele já fez logo 3 gols, aí já com 3 minutos do primeiro tempo. Ele fez 3 gols de formas distintas. O primeiro, esse chute, o Dodô é um dos atacantes mais precisos nesse tipo de finalização. Ele contou com o cochilo do Eduardo e com a desatenção do Wellington, que aliás foi uma tônica na partida, e ele batendo dali, dificilmente o goleiro consegue defender. Depois ele vai marcar um gol, aproveitando o cochilo do Antônio Carlos, mas mostrando oportunismo. E o terceiro gol é resultado de um contra-ataque. O Vasco fez 3 gols de forma bem diferente, mostrando a sua eficiência e como estava em campo. Ali o lance da expulsão do Eduardo, ele atingiu o Souza, 15 minutos do primeiro tempo, PC. Provavelmente daqui a pouco no vestiário o Estevam vai atribuir essa expulsão, essa atitude irresponsável do Eduardo, à desestabilização do Botafogo. Mas não se pode única e exclusivamente atribuir isso não, João. O Botafogo estava muito mal distribuído dentro de campo e não conseguiu jogar futebol, ao passo que o Vasco fez isso de forma muito eficiente. Muito bem, vimos ali a única jogada entre o Louco Abreu e o Herrera. O Louco Abreu saiu no intervalo. E aí o segundo gol do Vasco, Dodô, oportunista, hein? Pois é, o primeiro você viu foi um chute de meia distância. Agora uma bola cruzada em que o Antônio Carlos bobeia, o Dodô não tem nada a ver com isso, tá ali para tocar, um toque seco, definitivo, ó. Longe do alcance do Jefferson, 2-0, de uma equipe que já tinha o controle da partida, mas criava muito pouco. A maior posse de bola era do Vasco. O Vasco era o time que marcava melhor, mas não ameaçava tanto assim o gol do Jefferson. Quando houve o vacilo, soube aproveitar. Muito bem, aí o Lúcio Flávio batendo uma falta, e esse é o terceiro gol que começa aqui atrás, ó. O Márcio Careca, ele rouba a bola do Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro e puxa o contra-ataque. Então você viu o primeiro gol, um chute de meia distância. O segundo, uma bola cruzada. E o terceiro, um contra-ataque extremamente eficiente, que cai novamente nos pés do melhor jogador em campo, Dodô. E uma bola linda ali enfiada pelo Souza, né, pro Dodô. Veja aí, ó, o Souza conduzindo. No momento certo ele tocou pro Dodô. O gol do artilheiro dos gols bonitos, mais um golaço do Dodô. E outra diferença do jogo, marcada pelo meio de campo de um time e meio de campo do outro. Quem toca essa bola para o Dodô é o Souza, um jogador que sai de trás. O meio de campo do Vasco conseguiu sempre jogar. O meio de campo do Botafogo, com o Fael, o Eduardo, que ficou apenas 16 minutos em campo, não conseguiu jogar. Aí já o segundo tempo, uma boa jogada do Magno, que entrou no final do primeiro tempo no lugar do Carlos Alberto, que sentiu uma lesão muscular. Ali o Antônio Carlos fez uma falta, levou cartão amarelo, falta em cima do Dodô, e daí saiu o gol. E o mérito do Vasco é um belíssimo chute do Léo Gago, não dá para responsabilizar o Jefferson, o campo está molhado, a bola pega um efeito que dificulta ainda mais a defesa. Mas o interessante nesse segundo tempo, João, é que o Vasco voltou com a mesma postura, seriedade, aplicação, olha a curva que a bola faz, ó, do primeiro tempo. Já estava com 3-0 no placar, mas não sentou em cima dessa vantagem. E talvez esse tenha sido, no segundo tempo, o grande mérito do Vasco, que com 15 minutos já vencia por 5-0. O Louco Abreu, o estreante, não voltou para o segundo tempo. Voltou o Somália, mais um volante no lugar dele. Mas de nada adiantou essa estratégia montada pelo Estevam, porque você pode povoar o teu time de volante, mas se eles não sabem marcar e não sabem jogar, de nada adianta. E o que aconteceu? Os volantes continuaram a ver a evolução do Vasco. Veja como é fácil, ó, a troca de passes, o zagueiro sempre disperso, o Wellington, o Antônio Carlos cometeu a falta no outro lance e o Felipe Coutinho soube se aproveitar disso muito bem. Foi o primeiro gol dele como profissional no Vasco, passe do Dodô. Dodô não fez só gols, não, deu assistências, aí o Rafael Coelho passando para o Felipe Coutinho fazer. E observo que, como numa forma de homenagear o nosso programa, a troca de passes é verdade. É muito eficiente e conta sempre com a complacência da demarcação botafoguense. Revejam aí, ó. É uma troca de passe em que sempre tem algum jogador do Vasco livre. É verdade, mais uma vez a jogada. Rafael Coelho, que também estreou, né? Aquele que era do Figueirense, entrou na metade do segundo tempo, passando a bola para o Felipe Coutinho fazer o 6º gol aqui da goleada. O Botafogo ainda teve essa chance com o Renato.